Oi, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais A História da Foto. Hoje com o professor Virgílio Cacheta Reis, em que nós vamos comentar, analisar uma foto sobre Serra Pelada. Essa foto é do renomado fotógrafo Sebastião Salgado, em que ele retrata aquele formigueiro humano que era a Serra Pelada. A maior mina a céu aberto no mundo. Serra Pelada foi uma área de garimpo que é localizada no estado do Pará, na região norte do Brasil. A descoberta de ouro se deu no ano de 1980 e atraiu milhares de pessoas para a região no início da década. As estimativas apontam que Serra Pelada recebeu 100 mil trabalhadores ao longo desses 12 anos de atividade, em precárias condições de trabalho, em grandes jornadas de trabalho desse formigueiro humano. Passaram por lá mais ou menos, professor, 100 mil trabalhadores. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem. Quais são suas considerações iniciais sobre uma foto que a gente vê esse amontoado de gente, professor? Dois sentimentos, duas características, né? A do sofrimento, em função das condições de trabalho, as condições mais precárias possíveis, né? Infelizmente, e a da tenacidade, né? De milhares e milhares de brasileiros, né? Tentando melhorar de vida, né? Apesar de toda a adversidade local. Né? O imaginário, né, da riqueza, né, pela descoberta de pedras preciosas faz parte da origem do próprio Brasil, né? A expectativa dos conquistadores portugueses e espanhóis com o objetivo de encontrar ouro, prata, né? E isso se reflete até hoje em algumas denominações geográficas, né, como Costa Rica, por exemplo, né, ou o mito do Eldorado, né, e o Brasil entra tardiamente nisso, né, diferentemente da Espanha com o México e com o Peru, Bolívia, né. Então, Minas Gerais, depois Mato Grosso, né, continua no imaginário, e no século XX, então, no Pará, né, Serra Pelada, num momento de crise econômica, em que a possibilidade de um enriquecimento no curto prazo vai fascinar e, ao mesmo tempo, iludir dezenas de milhares de brasileiros. Professor, Serra Pelada, então, fica na Serra dos Carajás, né? Era uma região que não havia vegetação, daí o nome, então, Serra Pelada. Em 1980, um agricultor descobre uma pepita de 13 quilos, alguma coisa expressiva, e que faz com que rapidamente garimpeiros de diversas regiões do Brasil acorram a essa região, principalmente de estados mais próximos, né? Os maranhenses, amazonenses e também muitos nordestinos. Como a gente disse, então passaram mais ou menos 100 mil nessa história toda. Algumas curiosidades, então. Os garimpeiros, eles moravam em tendas precárias nas proximidades desse buraco. Isso era um buraco, uma mina a céu aberto. E havia, então, um crescimento de um aglomerado urbano nas proximidades ali, onde se fazia o comércio dessas riquezas, e eles também compravam bens e elementos
e coisas da necessidade do dia a dia deles. Havia alguns órgãos do governo federal, né? Caixa Econômica, Receita Federal, Polícia Federal, e uma figura proeminente que passa a ter um nome escrito na política brasileira, que é Major Curió, né? Que gerenciava, que seria como que um prefeito desse amontoado de pessoas. Ele, oriundo do combate à guerrilha do Araguaia, era um conhecedor da região, né? Então, como major, ele é alçado à condição de coordenador, digamos assim, dessa área. Depois ele vem a ser deputado federal, né? Se elege deputado federal pelo estado do Pará. E aí algumas regras ele botava, então, nessa região, que não se permitia a entrada de bebida alcoólica, não se permitia a entrada de armas, não se permitia a entrada de mulheres e não se permitia a entrada de drogas. Então, dentro da mina mesmo, nessa região, o índice de criminalidade era muito baixo. Parece que era roubo de camiseta, algum tênis, algum sapato, alguma coisa assim. Mas o crime de maior violência, ele não existia nessa região. E outra curiosidade, a Caixa Econômica era o órgão autorizado à compra, né, professor, do minério que era lavrado, do ouro que era conseguido. E ela pagava um preço maior do que o preço de mercado para esse ouro que era conseguido ali em Serra Pelada. Professor, qual foi a importância de Serra Pelada? Você pode falar em importância econômica de Serra Pelada? Sim, e no imaginário da época, com o regime em crise, né, inflação ascendente, as negociações com o Fundo Monetário Internacional, então os veículos de comunicação divulgavam, né, não sei se de moto próprio ou se estimulados, né, indiretamente por fontes do governo, que a quantidade de ouro de Serra Pelada ajudaria o Brasil a pagar a dívida externa e, por conseguinte, sair da crise, né? E o governo opta politicamente por envolver a população, apesar das condições precaríssimas, né, ao não envolver a então Vale do Rio Doce na exploração, né, de forma mais ampla, mais sistematizada, e politicamente então deixa, né, cerca de 100 mil trabalhadores ali por conta própria, explorando e tentando literalmente a sorte, né? Então, no imaginário dos brasileiros havia não só a possibilidade do ganho e da superação da pobreza, mas ao mesmo tempo de contribuir para o Brasil ter com o ouro a possibilidade de reduzir a dívida externa, né? Então o governo trabalha nessa perspectiva como se a exploração ali fosse até, em certa medida, patriótica, né? Que eles estariam contribuindo para algo maior, além do próprio benefício individual. Como acontece, ou como aconteceu com outros momentos, não só do Brasil, mas até do mundo, né? Uma vez explorado o veio principal, há depois o desaparecimento, digamos, daquela pulsão urbana, né? Então é possível que, ao se chegar a mais de 100 mil pessoas, depois a região, além do empobrecimento pela escassez do ouro, aí o drama ambiental, que eu imagino que até hoje não tenha sido. Não ficou. Ser, né, se tornou isso um lago contaminado pelo mercúrio. E ele é fechado justamente no momento em que o Brasil traz muito a questão do meio ambiente, né? No ano de 92, praticamente encerrada a atividade do garimpo lá, né? E houve uma primeira tentativa do governo, mas levou uma sublevação, digamos assim, dos garimpeiros,
que era uma tentativa de mecanização na década de 80, ainda em meados da década de 80, e os garimpeiros se revoltaram porque eles seriam postos para fora, né? Alguns garimpeiros chegaram a levar famílias para lá, né? Quem enriquece, sem dúvida, são os comerciantes que vivem na exploração justamente do dinheiro desses auferido no garimpo. Quem comercializa naquilo que se constrói, na tentativa de um ajuntamento urbano. Daí vem a cidade de Curionópolis, né? Porque Major Curió, então, preocupado com aqueles que estavam sendo postos para fora, algo assim, ele vai criando parcelas de terra para vida, para habitação de garimpeiros. Daí surge a cidade de Curionópolis. Major Curió, que é uma pessoa, teve muita importância naquele tempo de governo Figueiredo, justamente até por conta disso que o senhor diz, né, professor, de que é uma possibilidade de se pagar a dívida externa com o ouro, com o ouro extraído desse garimpo. O presidente Figueiredo teve lá também, em 1982. E uma outra questão que talvez pudesse ser também levantada é o desdobramento da ocupação, ainda que desordenada, da região amazônica, que esses garimpeiros depois iriam se fixar em outras áreas, ou como agricultores, ou comerciantes, ou como, enfim, com outro tipo de ocupação, né? Estávamos ainda na Guerra Fria, né? E a preocupação com a soberania na Amazônia, que é um tema até hoje muito caro, né, a toda a sociedade brasileira, né? Então, essa questão certamente perpassaria o imaginário das elites políticas naquele momento, né? E encerrada a exploração do local, e aí muito bem lembrado, né, porque o governo de então, em 92, vai abrigar, né, a conferência da ONU, né, a do meio ambiente. E há dois aspectos simbólicos, então, que é o encerramento de Serra Pelada e também a extinção, né, pelo menos na forma como era, do programa nuclear brasileiro. O senhor comentou, mas saltou os olhos, né? A qualidade de vida que deveria ter um ser humano desse, nessas condições de trabalho, deve ser algo terrível, né? E daí a expressão da época, né, do formigueiro humano, né? Professor, o lazer, a diversão, havia um drive-in, não era drive-in, né, porque a coisa não se dava em carro praticamente, eles assistiam um filme em pé, então havia um drive-in lá como diversão para os garimpeiros e para aqueles funcionários desses órgãos do governo que lá trabalhavam. E havia também, era um momento em que a televisão brasileira ela praticamente não funcionava 24 horas, né? Uma televisão, ela iniciava a sua programação mais ou menos às 6, encerrava meia-noite e 30, 1h. Pois numa serra próxima aí havia uma antena de televisão e havia uma pessoa encarregada de ligar e desligar esta antena de televisão. Então, 6 horas da manhã começava a programação, ele ligava a antena de televisão e desligava mais ou menos 1h30 da manhã. E daí veio o carnaval. Veio o carnaval e ele manteve o mesmo horário, desligar e desligar, o mesmo padrão. Mas aí viu o desfile das escolas de samba, ele desligou a antena 1h30 da manhã, justamente o momento em que desfilam as escolas de samba do Rio de Janeiro, Mangueira, Portela, talvez até as mais fortes, né? Criou um mal-estar tremendo com a audiência local da televisão que era transmitida lá, do sinal que era transmitido lá. Professor, o que o senhor diria mais dessa... Além, o senhor abordou a questão econômica, o senhor abordou a questão, digamos, de trabalho, condições de trabalho,
E questão social, surge algo daí, deixa algum lastro para o Brasil? O senhor fala também, quer dizer, a gente pode analisar, o senhor observou que de garimpos, de problemas de garimpos que ainda nós vamos ter. Será que essa questão que se vive de garimpagem lá em terras indígenas seria também um pedaço disso, uma mão de obra que já está local, remanescente? Podemos imaginar isso? Sim, é uma tradição que permanece. É possível que hoje sejam filhos ou netos, né, dos trabalhadores que foram, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, e em função da atuação insuficiente do Estado, né, que deveria ter uma presença maior, a atividade legal termina se misturando com a ilegal, né, e hoje de forma muito mais complexa, né, em função do avanço dos meios de comunicação, das formas de circulação do dinheiro, né, então mistura-se a questão ambiental, a questão da preservação das reservas indígenas, a questão da exploração do trabalho, do crime organizado, né? Também de problemas políticos de países fronteiriços, né? Então, hoje é uma situação bem mais complexa que há décadas atrás, né? E requer no ambiente, né, hoje da democracia uma ação do Estado que vá além da retórica, né, ou do diagnóstico do problema. Esse é um dos desafios do Brasil hoje da contemporaneidade. Professor, disso tudo sobrou um lago de 200 metros de profundidade, contaminado com mercúrio, e uma população ainda remanescente disso tudo, em estado de pobreza, vivendo nessa periferia de Serra Pelada. Professor, agradecemos a sua participação e até um próximo encontro. Muito obrigado.